Olá, mamães! Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a alimentação das nossas crianças. Ó, o meu toquinho tá lá, ó, pendurado na janela, né, Davi? E eu vou comentar com vocês sobre alguns erros bem comuns que a gente comete na alimentação. E, o meu filho não come bem, não tá comendo nada. E algumas coisas que eu observei com os meus filhos que talvez possam ajudar vocês aí em casa, né? O primeiro erro, mais comum, assim, é oferecer aquilo que a gente gosta, né? Só aquilo que a gente gosta. Então, coisas que você não é acostumado a comer, que você não é habituado, ou que você acha que é ruim, você não oferece porque acha que ele não vai gostar. Então, isso é um erro comum, porque aí você já tá seletizando aquilo que ele vai comer, né? E não custa, na verdade, oferecer, fazer e oferecer, principalmente com relação a frutas e legumes, né? Porque você tem que aproveitar enquanto ele é bebê, nessa idade menorzinha assim, para que ele possa comer essas coisas, né? Se você oferecer e o paladar dele, então ele ainda não entende o que é doce, o que é salgado, e você vai conseguir fazer com que o seu filho coma coisas mais saudáveis. Depois que ele cresce, que ele começa a identificar o que é bom, o que é ruim, começa a formar o paladar dele, né? Ele já começa a negar a comida. Então aí vai ficar mais difícil. Então não deixe de oferecer, mesmo que você não goste, tá? Outra coisa, coloque sempre no prato. Você ofereceu uma vez, duas vezes, ele não comeu. Mas mesmo assim, continue colocando no prato, né? A fruta, o legume, a salada, o tomate, a beterraba. Eu já ofereci algumas vezes, ele não quis. Não deixe de colocar. Porque com o Pedro, algumas vezes eu até desistia de dar, né? O arroz, ele nunca queria comer o arroz. E aí, algumas vezes eu deixei de colocar no prato, colocava outras coisas, carne, macarrão, e não colocava o arroz. Aí, o que que eu fiz, né? Um dia, assim, me deu um start. Eu colocava o arroz misturado com o feijão, porque eu achava que só o arroz separado, ele ficava seco. Então, eu já colocava ele misturado com um caldinho de feijão, porque eu achei que ele ia gostar. E quando era assim, ele não comia. Quando eu separei o arroz no prato, as porçõezinhas, ele comia só o arroz, ele começou a experimentar só o arroz. Então, isso é uma observação interessante. Às vezes, você mistura com alguma outra coisa e a criança não aceita. Coloque porçõezinhas no prato separados, arroz, feijão, carne, batata, macarrão, separadinho. Não misture tudo. Depois, se ele quiser misturar, ele mistura, né? Porque aí pode ser que ele consiga identificar melhor o alimento e tenha interesse em comer, né? Outra coisa importante que você tem que observar é preparar o alimento de uma forma só, tá? Às vezes você só faz cozido, sendo que você pode fazer frito ou assado, uma batata, por exemplo, ou até mesmo uma carne. Então, pode ser que, se você oferecer de outra maneira, ele aceite, ou cozido ou cru. Tem coisas que podem ser ingeridas cru. Então, tente oferecer de outras formas, tá? É mais um erro comum, impor uma quantidade ou um limite, alguma coisa para que ele coma, tá? Então, você precisa comer 5 colheres, pelo menos, para você fazer isso, ou para você ganhar aquilo. Isso não é legal. Não resolve, a criança pode ser que coma assim, vai comer sem prazer, só pela obrigação, para ganhar aquilo ou para conseguir fazer aquilo. Então, não é esse efeito, vai ficar um pouco traumatizante, sabe? Fica aquela coisa, puta que saco, tem que comer, senão eu não consigo fazer isso. E ela tem que entender que ela precisa comer para se manter bem, para se manter saudável, para ter energia, né? Para se manter viva, tá certo? Então, é essa a intenção do alimento, né? É nutrir o nosso corpo. Então, você precisa encontrar um meio de explicar isso para ela e fazer com que ela coma. Não comeu nada? Beleza. Então, vamos ver se na janta come. Não comeu hoje? Vamos ver se amanhã come. Eu tive por um tempo muito preocupada com o Pedro, que tinha dia que não comia nada e tinha dia que comia muito bem.
teve fases, muitas fases, altos e baixos, assim. E eu falei com a médica, com a pediatra, ela falou, olha, mãe, não tem um limite que ele tem que comer. Eu perguntei quanto que ele tem que comer por dia, né? Como é que eu sei se eu tô fazendo certo, se eu não tô? Parece que ele não tá comendo nada. Eu tenho medo que ele fique doente, fiquei preocupada. Ela falou, olha, se ele comer 3 colherinhas, tá ótimo, é o suficiente para ele. Ele vai comer sempre o que é o suficiente para ele. Porque a gente faz um parâmetro do que comeu pouco com relação ao que nós comemos, mas o nosso estômago é grande e o estômago da criança é pequeno. Então, hoje comeu 3 colherinhas, beleza, amanhã vai comer 4, depois amanhã 5. Outro dia não comeu nada, não tem problema, no outro dia ele vai comer. Então, esses altos e baixos, esses picos, eles vão existir sempre. Tá? Agora que o Pedro tá com 4 aninhos que tá melhorando, assim, mas eu passei por isso várias vezes, tá? Então, não se incomode, isso vai existir, mas vai passar. Outra coisa que não é legal é oferecer o doce, né, como recompensa, a sobremesa. Ó, se você comer, você vai ganhar o chocolate, a balinha, principalmente, né? O chocolate, a balinha, o iogurte, ou seja lá o que for. Então, isso não é legal, tá? Ele precisa entender, como eu disse, que o alimento para ele é aquilo que traz vida, é aquilo que sustenta o corpo dele. Se ele comer por obrigação para ganhar o doce, toda vez que ele for comer, você vai ter que ter um doce. Então, não vai adiantar, né? Ele vai estar comendo uma comida que é saudável, mas vai estar se enchendo de doce depois. Então, não vai compensar. É claro que uma vez ou outra a gente faz isso, né? Não vou negar, eu já fiz isso algumas vezes, mas não é o ideal. Por isso que eu tô compartilhando com vocês aí, porque não funciona, né? Eles têm que entender que eles precisam comer para a saúde, para o bem-estar deles. E a última dica aí é com relação, né, às comparações. Eu, como tenho 2 filhos, eu sei que isso não é legal, não funciona. Esse aqui comeu tudo, parabéns. Esse aqui vai ganhar um prêmiozinho, um presentinho. Esse aqui não comeu nada, esse não vai ganhar. Ou olha como esse come, que lindo. Você é feio, você não comeu. Né? Essas coisas não são legais. O priminho, é o amiguinho da escola, ou sei lá quem. Tá? Isso não é legal. Ao invés de fazer isso, né, quem não tem mais quem tem um filho só, né, pode pegar um bichinho de pelúcia, alguma coisa, e fingir que tá dando comida pro bichinho de pelúcia, uma colherinha pro bichinho, uma colherinha pra criança, uma colherinha pro bichinho, uma colherinha. Incentiva, né? E faz todo aquele efeito sonoro, que delícia, cria uma conversa, cria um diálogo, uma historinha, e aquilo vai entreter, e a criança vai comer sem se dar conta que comeu. Né? Mas esse negócio de comparação, principalmente entre irmãos, entre amigos, crianças mais próximas que convivem junto, isso não é legal, né? Não contribui para a autoestima da criança, pode traumatizar e vai dificultar ainda mais com que ele se alimente, tá certo? Então, essas são algumas dicas que eu compartilhei com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você ainda não está inscrita, me dê seu apoio, compartilhe os vídeos, comente e também me siga lá no Instagram, @mamãe_realidade, tá certo? Tem muito conteúdo legal lá no Instagram também. Um abração e até mais!